Pessoal, nosso cumprimento a todos vocês que estão em nosso vídeo. Aqui nós vamos falar sobre a pergunta de número 177, continuando nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, levando a você um pouquinho do que nós gostaríamos de dividir referente ao nosso entendimento sobre o Espiritismo, né? A número 177 vem perguntar aos espíritos se, para chegar à perfeição e à suprema felicidade, que é o destino final de todos os homens, se o espírito tem que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo. A pergunta, então, é feita aos espíritos, considerando que o espiritismo ele abraça a questão da pluralidade dos mundos existentes no universo, onde a vida física como a nossa pode se manifestar em vários pontos, em vários locais, se é que podemos falar em locais, né, na questão do universo, e aí esses mundos estariam aptos a receber a nós, para o nosso aprendizado cotidiano. Essa pergunta ela vem bem na questão de que se existem outros mundos, e se a gente reencarna neste e naquele mundo, se teríamos que passar por todos, né? Agora imagine vocês, todos os mundos materiais deste universo, a gente não sabe nem entende, possa existir outros universos, aliás, pode existir inclusive o multiverso, né? E as dimensões infinitas que a gente não tem conhecimento. Então, tudo vem a nos dar aí uma ideia de que isso seria desnecessário, porque o aprendizado ele precisa seguir adiante, né? Então, muitas vezes, a cultura daquele país, daquele mundo, ela não vai aumentar muito a nossa questão de bondade, de amor, de moralidade para o nosso espírito, né? Então, os espíritos respondem que não, que porquanto, sendo muitos esses mundos, eles sejam, muitos deles correspondentes ao mesmo grau de adiantamento do nosso planeta, correspondente ao mesmo tipo de aprendizado, não há necessidade de voltarmos a reencarnar em outros mundos simplesmente para não deixar passar em branco nenhuma dessas escolas. É como se alguém te perguntasse se seria necessário para você formar para médico, para engenheiro ou qualquer outra profissão, se seria preciso passar por todas as universidades, né? A pergunta é mais ou menos nesse sentido. Então, saindo de qualquer desses mundos onde o aprendizado é semelhante ao nosso, nenhuma coisa nova a gente ia aprender nesses outros mundos, no mesmo grau. O aperfeiçoamento do espírito se dá pelo acúmulo de virtudes em sua alma, em seu espírito, aliás, em seu ser, né? em seu íntimo. E isso, às vezes, não é plausível de haver necessidade de se repetir a reencarnação em outros mundos, em outros órgãos. E é importante, gente, a gente entender isso, porque tem muita gente que fala, inclusive, que nós poderíamos ficar presos numa roda de reencarnação sem nunca sair dela. Se a gente considerar que teríamos que voltar para outros mundos semelhantes ao nosso e não deixar passar em branco nenhum, nós nunca sairíamos dessa reencarnação. A reencarnação é uma fase do espírito. Ela vai terminar quando nós terminarmos de aprender aquilo que buscamos naquele ponto, naquele planeta. Quando a gente, ou naqueles lugares, né, no plano material. Então, quando a gente não necessitar mais descer aos planos materiais, muitos mundos nós nem chegaremos a conhecer, porque quem sabe onde é que está a finitude, né, desses universos, desses mundos, dessas estrelas, tudo muito grande, tudo muito um colosso, né, imenso. E o objetivo desse colosso todo, só Deus sabe, né, toda essa grandeza, só Ele tem, né, a ciência de tudo o que vai acontecer no futuro distante, não sabemos quando. O nosso objetivo agora, como espíritos, é aprender, é crescer, é desenvolver a espiritualidade, desenvolver a bondade, desenvolver os sentimentos
de caridade, de amor, de respeito, né, pelas outras pessoas e por nós mesmos. Quando tivermos desenvolvido isso, é provável que a gente tenha outros objetivos, é provável que a gente tenha outras medidas, outros pontos a serem clareados, a aprendermos nos lugares para onde a gente estiver sendo colocado ou matriculado para aprendizado. Lembrar que aprender sempre será um motivo de felicidade, né? Todas as pessoas que aprendem ou que estão aprendendo alguma coisa, elas estão relativamente felizes. Pode observar coisas boas, né? Eu estou dizendo, quando você está aprendendo alguma coisa boa, você está sendo, naquele momento, usufruindo, né, de momentos de alegria e de felicidade. Aprender é ser feliz nesse sentido. Mas aprender algo que nós já aprendemos, né, um repeteco daquilo que nós já sabemos, não há necessidade, porque a sabedoria divina é imensa. Por que passarmos por todos esses sofrimentos na Terra e depois buscarmos outro planeta igual à Terra para passar pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dificuldades, né? O que nós aprendemos aqui, nós levamos para o plano espiritual, não havendo a necessidade de voltarmos em outros orbes, em outras situações, em outros lugares, alhures, né? Para aprender mais. Aprendemos aqui, a não ser que formos acrescentar mais, né, no nosso aprendizado, mas para aprender novamente, né, repetir o ano, não há necessidade. Então essa é a pergunta de número 176, e nesse mesmo vídeo eu vou falar sobre a pergunta de número 177A. Como se explica então, diz Kardec aos espíritos, a pluralidade de suas existências é o mesmo globo? Ou seja, se não há necessidade de reencarnar várias vezes em vários planetas diferentes com a mesma hierarquia que o nosso mundo, por que há então a necessidade de reencarnarmos várias vezes no mesmo mundo, no mesmo planeta, né? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhes deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então nós reencarnamos várias vezes no mesmo planeta, porque o planeta, gente, é um projeto que inclui ali oportunidades para bilhões, né, de almas, bilhões de espíritos que vão desenvolver a sua espiritualidade ali naquele planeta. Se você está matriculado ali, você vai passar ali naquele planeta por todo aprendizado que for possível, tanto nesse plano material quanto nos planos espirituais, nas dimensões espirituais. Então você vai aprendendo, vai fortalecendo o seu espírito, vai se colocando mais apto a ser feliz nas esferas superiores, né? A felicidade, ela depende muito da nossa sensibilidade. Se você não tem sensibilidade para a felicidade, então você não conseguirá ser feliz nos planos espirituais elevados. Uma pessoa que não compreende a diferença entre uma roseira e um espinheiro, ou uma planta que está lá no meio do mato, lá, que não, semelhante às outras, que não traz diferença alguma, embora seja, né, necessário ali no ambiente dela, então ela não tem sensibilidade para ver a beleza, né, das rosas, o perfume, para sentir que é uma planta delicada e que precisa de cuidados. A pessoa, às vezes, passa beirando de um canteiro de rosa e diz que aqui, né, não tem nada útil, porque não se come nada desse local. Então, a pessoa que está pensando com o estômago, né, ela não está pensando com a alma. Então, aprender significa compreender que neste mundo nós viemos para estabelecer nele o nosso aprendizado. E os espíritos, eles falam, né, eles nos explicam que quanto mais a gente desenvolve a nossa sensibilidade aqui, mais feliz nós seremos no plano espiritual elevado, quando para lá formos transportados por merecimento. Não é isso? Então, é esse o entendimento que nós temos da pergunta número 177 e 177A. Muito obrigado, que Jesus te abençoe. Fique com Deus.